Finalmente consegui ler e analisar o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. E galera, a obra começou muito bem. Por mais que eu tenha arrancado os cabelos com a introdução de aliens, por alienígenas destematizarem o que é Jujutsu Kaisen, é inegável que o primeiro capítulo foi apresentado com excelentismo, seguindo uma boa composição e todas as técnicas efetivas e redondo para com o seu público. Então se você é que nem eu, que ficou puto por causa dos aliens, eu peço que não deixe isso lhe cegar para realmente fazer uma análise dos pontos de vista técnicos. Vou apresentar todas as técnicas usadas aqui, como estar essa nova aventura no universo de Jujutsu Kaisen, pontos positivos. Meu amigo, essa vai ser uma análise como você não viu ainda no YouTube sobre a obra. Então simbora analisar o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. Sou o Guinco Tassiano e é isso mesmo, galera. A gente tem as coisas que irritam, que desconfortam a gente, ainda mantenho todo o meu desconforto e o meu medo de sair, Jujutsu sair dos eixos por causa dessa injeção de alienígenas e destematização, ao meu ver, da obra, mas sou uma pessoa coerente. Eu deixo sempre o espectro que me incomoda de lado e vamos analisando os elementos práticos. E aqui foi uma chuva de acerto nesse primeiro capítulo de Jujutsu. Se você quiser pausar esse vídeo e ler o primeiro capítulo, tá aí o link. Leia gostosinho, sem preconceito e volta aqui para você ver a ênfase nos pontos que eu quero dar. Vamos começar a história, vamos começar aí o que foi a chegada de Jujutsu Kaisen módulo. A propósito, já vou desmistificar uma coisa aí. Alguns vlogs, alguns grupos ou canais estão trazendo a obra com o nome Jujutsu Kaisen 3 módulo. E está errado, tá atrapalhando a fandom aí. Foi um erro de tradução e até mesmo um erro preguiçoso de interpretação, porque o nome da obra não é Jujutsu Kaisen 3 módulo, é Jujutsu Kaisen módulo ou Jujutsu Kaisen Mojuro. O 3 que a galera vê ali não é um 3, é o símbolo de módulo da matemática. Só que por ser formado por 3 linhas, a galera confunde com um kanji mi, que representa o número 3. Aí alguns, ao pé da letra, estão traduzindo como Jujutsu Kaisen 3 módulo, mas está errado. Então vamos nos adaptar agora, já que o Guinquinho nesse vídeo lhes informou, o nome oficial da obra é Jujutsu Kaisen módulo, ou Jujutsu Kaisen Mojuro. A obra começa no ano de 2068, onde uma grande nave espacial carregada de extraterrestres, chamado Povo de Shimura, aparece. São cerca de 50 mil habitantes buscando refúgio, estão na Terra, estão chegando na Terra. E é interessante porque a atmosfera é de antipatia, pelo menos para o leitor, porque esses aliens têm formas monstruosas, formas que lembram Sukuna, tem um Tengen 2.0 ali, um ET Bilu dentro da nave. Só que aqui no texto diz buscando refúgio. 50 mil, se eu não me engano, aliens buscando refúgio. Peraí, mas a chegada deles não tá muito com cara de subjugação, deles serem inimigo? Eles estão buscando refúgio, estão buscando abrigo, por quê? Em meio ao diálogo dessas figuras, uma que é a cara do Sukuna, eu vou chamar até de pai de Sukuna aqui, com um olhão imponente, será que é tão poderoso quanto Sukuna? Um ETzão igual ao Tengen e o que abre o terceiro olho, um cara que faz lá toda a análise e diz pro pessoal que na Terra, no Japão, existem humanos que despertaram um poder semelhante ao deles. Esses humanos são chamados de feiticeiros Jujutsu. E temos aquela página colorida maravilhosa, olho aberto, os novos protagonistas. Negocinho. Gostei. E peraí, como assim poderes semelhantes? Esses aliens, eles usam feitiçaria Jujutsu, eles usam a técnica Jujutsu, eles estão subordinados às mesmas leis e regras dos feiticeiros Jujutsu que vimos há um tempo atrás? Eu vou tentar explicar a coerência do autor dar as mesmas técnicas Jujutsu aos aliens por meio da biologia. Vamos lá, eu sou biólogo para quem não sabe, né? E na biologia existe uma coisa chamada evolução convergente. O que é? É quando duas espécies diferentes, duas espécies em filos diferentes, em grupos diferentes de seres vivos, evoluem e ganham a mesma habilidade, mesmo uma não tendo nada a ver com a outra.
Estão entendendo onde eu quero chegar aqui? Em isso ser aplicado nessa lore de Jujutsu Kaisen módulo? Eu acho que os japoneses, já foi explicado em Jujutsu que é porque tem uma forma no cérebro diferente, permite eles a transformarem os sentimentos negativos em técnicas especiais chamadas técnicas Jujutsu, ou seja, a pegada tá no cérebro, a pegada é biológica para se usar feitiçaria Jujutsu. Eu acho que na Terra, os japoneses apresentaram essa característica evolutiva e particular. E nada impede que em outro planeta, mesmo sem ter nenhuma relação com a Terra, uma sociedade evolua e adquira as mesmas capacidades evolutivas, os mesmos elementos adaptativos que os japoneses adquiriram aqui na Terra. Seria uma evolução convergente. Os japas desenvolveram sua evolução a terem técnicas Jujutsu, em outro planeta uma civilização evoluiu ao ponto de também alcançar técnicas Jujutsu, igual os terráqueos, mas não necessariamente tem relação um com o outro. Na verdade, isso explica e até dá coerência à forma do Tengen. Lembrem que o Tengen ganha aquela forma porque ele viveu tanto tempo, que ele transcendeu o conceito de humano e evoluiu para algo com outra forma, mais próximo de uma maldição. Então, esse cara que parece o Tengen, praticamente é outro ser, né, um Shimuriano, que evoluiu igual ao Tengen da Terra, a um ponto que perdeu a base humanoide e virou esse ETzão aí. Mesma explicação para os deveras corpos estranhos que vamos ver entre esses povos shimurianos. E tudo isso convergindo no que, independente se está no mundo ou no outro, o que é Jujutsu. Daí somos apresentados aos protagonistas, galera. Okotsu Yuka, que foi a minha queridinha, que eu amei, e o Okotsu Tsurugi, que tem uma cara marrenta. E já vamos para técnicas, galera. Técnicas, elementos. Explicando aqui para vocês. Uma obra pode usar de elementos que a enriquece. Que elementos são esses? Contraste, dualidade, dicotomia. E isso foi trabalhado aqui já na entrada, já no convite para você imergir nesses dois personagens. Okotsu Yuka e Okotsu Tsurugi são os netos do Yuta e da Maki. Porque Yuta e Maki, ó, venceram, os verdadeiros vencedores da Batalha de Tsukuyomi. Que macetaram tão. Os dois irmãos, né, que são netos desses, dos avós épicos aí, né, Yuta e a grande Maki, eles carregam uma série de contrastes, uma série de contrapontos que geram um conflito na relação deles entre si e na relação de como o leitor se constrói empatia para com esses novos personagens. Esse contraste e conflito entre os dois alimenta muito a trama desse primeiro capítulo. A Yuka, ela é apegada muito mais ao Yuta e o Tsurugi é muito mais apegado a Maki. Daí ela ganha o anel, que é o anel da Rika, né, que o Yuta tinha. Ela ganha o anel do seu avô querido, já que ela é tão apegada ao Yuta, comemora tal. Só que ao avô falecer, né, aos avós falecerem, a família Gojo toma dela, diz não, esse anel aqui é mais adequado ao seu irmão, ao Tsurugi. O anel era querido para a Yuka, que tinha essa relação, esse elo com o avô falecido. O elo está nesse anel com o avô falecido. E isso é o choque para a menina. Isso incendeia o conflito. Como assim? Ele é mais adequado que eu para ter esse anel? Mas o vovô me deu. Não importa. É clã conservador ainda, em 2086. Clã Gojo decidiu. E ela fica puta, ela luta com o Tsurugi, ela apanha porque o Tsurugi é mais forte. Cara, e aí, essa dualidade, esse atrito, ela quer ficar forte, mais forte, pra ser mais digna do anel do que ele. E recuperar o seu anel, o anel que o avô dela deu. E vamos segurar isso aqui para o grande plot twist, que amarra esse contraste e essa rivalidade como um grande ciclo de impacto narrativo nesse primeiro capítulo. Sério, galera, tá bem lapidado. E as escolhas de como compor, né? As escolhas de composição para como esse primeiro capítulo deve ser, está cumprindo todas as regras que eu vi e tive contato com editoriais de como um primeiro capítulo tem que ser. Já temos um conflito, já temos as primeiras camadas emotivas dos personagens, dos destaques, já nos é familiarizado. E conforme a história anda, nos é apresentado mais elementos. Vamos para a típica apresentação de mundo através da dupla em sua missão.
investigar o sequestro de crianças. Crianças no Japão estão sendo sequestradas, né? Crianças japonesas, porque a energia amaldiçoada vem dos japoneses. É muito raro estrangeiros terem, e já foi mostrado no jogo do abate, que isso tem a ver com o cérebro e tal. Então, estão sequestrando crianças japonesas. Essa é a missão. É uma missão prática para mostrar o mundo, ilustrar o mundo, não é? E para isso, além dos dois irmãos, e um cara classudo que dá a missão a eles, eu acho que é o diretor novo da escola Jujutsu aí dessa época. O bicho é classudo, hein? O Jujutsu sempre tem que ter um homão, né? Um CLT aí pra deixar as mulheres loucas. Porque eu sou professor e acredite se quiser, minhas alunas piram no Nanami. É uma coisa absurda. Piro, é a realidade. Além dos irmãos, somos incorporados a um terceiro personagem que carrega o carisma e serve de grilhão para a relação desses dois irmãos no meio à missão. Ele é o alienígena Inspetor Maru Varuru Vururu Yeruvuri, mas pode ser abreviado para Maru. Ele é um alien otimista que interage com a dupla e faz toda a diferença sendo inserido no atrito desses dois irmãos. Ele contrasta seu bom humor e sua inocência com a briga e rivalidade desses personagens. E eu quero falar 2 pontos neste momento, né, da leitura. Ponto 1. Por que você pega no pé de Boruto e não tá pegando agora aí? Você reclamou dos ETs e tal, porque esse capítulo tá bem feito. Cara, por enquanto, né, porque minha preocupação é a longo prazo, mas por enquanto, Jujutsu Kaisen Módulo, ele se apresenta com uma autossuficiência. É o que mais me irrita na composição de Boruto. Boruto não é autossuficiente. Tipo, da maneira que esse primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Módulo se apresentou, você pode entregar ele para uma pessoa que nunca leu Jujutsu na vida, nunca. Esse capítulo vai ter apresentação de mundo, apresentação de conceito, personagens para que você se preocupe, se interligue a eles, uma leitura redonda e fechada, independente. Mesmo, não é algo só querendo pegar carona no Jujutsu Kaisen, é algo que poderia existir, é autossuficiente. Enquanto Boruto, eu vejo como uma autofagia do universo de Naruto. Boruto tenta se vender lá no primeiro capítulo. Por sinal, o filme, né, do Momoshiki é um filme maravilhoso, é muito bem feito do ponto de vista narrativo. Eu posso trazer depois uma análise do filme. Mas a longo prazo, Boruto fica querendo se vender. Essa não é a história do meu pai, é a minha história do Boruto. Isso aqui não é mais o mundo ninja que você conheceu. Isso é a minha história. Uma história própria. Ele fica querendo vender. Isso aqui é um universo próprio. É próprio. Mas tudo se mantém pelos pilares e a necessidade de usar os personagens antigos, a qual as pessoas já têm elo. Tudo cai no colo do Sasuke e do Naruto no início. O Power Scaling começa já como se fosse a continuação de Naruto e não uma obra do zero a ser introduzida. O primeiro vilão já é o Momoshiki, caralho. Aí vem clone do Jiraiya, nossos sentimentos e apegos pela Kyuubi que acompanhamos no Naruto clássico. Boruto se vende como uma obra própria, mas no fim não é autossuficiente, é uma continuação. Se você tirar a existência de Naruto, Boruto morre. Ele não é autossuficiente. Mas Jujutsu Kaisen Módulo, por enquanto, está autossuficiente. Mesmo com o meu medo de ET aí. E o outro ponto, galera, é a introdução do Maru, esse alienígena, e como ele engrandeceu a narrativa. Aqui, o autor, né, o Gege, e o seu desenhista, o Iwasaki, usaram a estratégia técnica do autor do JoJo. A estratégia do Hirohiko Araki, que ele conta em seu livro de roteiros. Que eu batizo de triangulação dos personagens. Putz, parceiro, o que é triangulação dos personagens? O Araki, ele fala que uma obra, um primeiro capítulo, principalmente, só precisa de 3 personagens. O resto é anedota, o resto que se exploda. Só precisa de 3 para fazer a história andar todinha. Que é o herói, o amigo do herói e o vilão. Ou o protagonista, o amigo do protagonista e o antagonista. Só isso que precisa. E galera, essa técnica pode parecer simples, boba e jogada, mas eu testei ela na prática. Eu tô com projetos em off, passando por experiências que eu não posso revelar a vocês ainda, mas em breve eu revelarei. E eu tinha preparado um roteiro que se mostrou muito sobrecarregado. É difícil de enxugar. Então eu usei e apliquei a técnica do Araki. Focar todo o primeiro capítulo em 3 personagens. Não precisa seguir isso de protagonista, amigo do protagonista, vilão, não. O importante é que tenha uma interação triangular entre 3 personagens.
E eu tô usando isso e, cara, eu noto uma diferença monstruosa. A história anda completamente. E limpa, slim, direta, objetiva. A interação de um personagem para com esse faz com que a trama se mova por algo ou que se construa conflito em um aspecto da história. E a maneira que esse terceiro responde a isso faz com que, tipo um pedra, papel ou tesoura, só que muito maior que esse conceito. A interação de três gera toda uma dinâmica que faz a obra andar e coloca ela como mais substancial. Então inserir o Maru no meio do atrito de dois irmãos é genial. Gera desenvolvimento. Eu ri bastante com esse primeiro capítulo. Me tirou risadas através da interação com o Maru. Teve atrito de ideias que move a trama justamente pelo terceiro personagem, que é o Maru. Teve envolvimento entre os personagens. Essa trinca de personagens se envolveram de alguma maneira. Sério, galera, eu vou deixar o link para você ler o primeiro capítulo e ver como o que eu estou falando é verdade. Daí, adiantando o capítulo, eles acham o sequestrador de crianças. O sequestrador menciona aliens. Enquanto eu tava lendo aqui, eu tava dizendo, pô, mal estão dando destaque em Alien. Será que Alien só será plano de fundo, só será um plano paralelo? Mas esse vilão do primeiro capítulo, ele menciona diretamente: os alienígenas estão chegando. E isso faz eu ficar, então os alienígenas são muito importantes para o conflito geral da trama. Mas isso a gente se preocupa mais à frente. Por enquanto estamos analisando isoladamente o primeiro capítulo e foi muito bom. Se o autor não deixar a peteca cair, vai ser épico, vai ser épico. E logo porque ele escolheu ser uma fase, um arco curto. Porque estudos já provam que uma série, quando ela se estica demais, ela perde poder narrativo e poder climático. Tem muito desenvolvimento e conversa com o vilão, mas eu vou deixar para vocês lerem. Aqui já começa o quebra-pau final, porque o Tsurugi foi sequestrado, a Yuka não queria salvá-lo, gera atrito, conflito, Maru muda as substâncias, você tem uma surpresa, porque a resposta da Yuka para salvar o irmão não é bem a que você estava esperando, mas no fim os três ficam de prontidão e confrontam o vilão, revelando suas técnicas amaldiçoadas, né? Os netos do Yuta revelam suas técnicas. A habilidade Jujutsu de cada um, galera. O Tsurugi tem uma restrição celestial da força inata, igual a da Maki. Ainda não está no nível do Toji, porque a restrição celestial é equivalente, né? O poder é equivalente ao quanto mínimo de energia amaldiçoada você tem. Para você ser nível Toji, você tem que ter zero. Mas o Tsurugi parece que ainda tem requisito, ainda tem uma coisinha de nada. Então ele não pode ter aquela alopração toda do Toji, então ela é meio que uma Maki no começo da série. A propósito, isso meio que confirma que a maldição restrição celestial está entrelaçada às heranças do clã Zenin, ao sangue Zenin. Por quê? Beleza, 2 vezes faz parte, o Toji herdou e é do clã Zenin. Maki herdou e é do clã Zenin, mas pode ter sido para fazer um paralelo com a problemática do Toji no meio da narrativa de Jujutsu. Mas agora um terceiro que tem sangue Zenin herdar também a restrição celestial me convence que essa é uma maldição que acompanha alguns nascidos do clã Zenin, e quem é de fora do clã Zenin não vai ter a restrição celestial do corpo forte, né? Da força inata. Pode ter outras restrições celestiais, como foi o caso do Mekamaru na obra passada de Jujutsu, né? Que é uma restrição diferente. Além da restrição, ele usa uma espada chamada Honoyagi, que é uma ferramenta amaldiçoada que lança fogo. O atrito dela saindo da bainha gera fogo. No começo eu achei que era relâmpago. Eu pago muito pau pra teclas de relâmpago, trovões babados. Mas aí foi fogo. Já tá no nome, né? Hono chama. E gerou fogo. Queimou os papéis, os selos amaldiçoados que o vilão usava pra se teleportar. E aí vem minha preferida. Essa técnica eu gostei pra caramba, que é a da Yuka. A Yuka tem uma técnica chamada garras de mandíbula canina. E aplica para finalizar o vilão a mordida torcida. Ela fica muito bem Kung Fu, com os golpes visualmente agradáveis, bem explorando até as técnicas que foram apresentadas básicas do Jujutsu, tá vendo? Os protagonistas não vieram com coisa tão aloprada, não. Então, como eu disse, dá para você acompanhar do zero como uma obra independente de Jujutsu Kaisen. Até agora, Jujutsu Kaisen módulo. Essa técnica da Yuka, galera, me parece muito um novo modelo das 10 sombras, onde no lugar de invocar os Shikigamis, os 10 seres das 10 sombras são incorporados numa espécie de doutrina marcial
do usuário. Aqui ela estaria usando as mandíbulas dos cães, né, das 10 sombras. Será que ela vai poder destravar outros poderes marciais referente a outras bestas Shikigamis das 10 sombras? Ela não invoca, ela aplica em seu estilo de combate o poder desses seres. Menino, uma rolada, essa mulher virou quem? Em meio ao resgate temos interações emotivas, cômicas, sério, bem cômicas, conflitos, surpresas. Cara, foi muito bem feito a composição desse primeiro capítulo. E o outro elemento impecável que coloca a cereja no final e fecha redondamente esse primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo é a reviravolta. Como R.L. Stein já falou uma vez, uma história tem que ser dividida em 3 partes: começo, meio e plot twist. E tivemos o plot twist no final desse capítulo. Vocês lembram do anel? Ela quer ficar mais forte para mostrar que é digna do anel, que é merecedora do anel que foi deixado pelo Yuta. Tomar ele do Tsurugi, que ela vê como mais forte que ela. Mas ficamos, através de um flashback em paralelo e em sequenciamento, né, em segmentos iguais ao flashback da Yuka no começo do capítulo, só que agora no final, fazendo um círculo perfeito, somos apresentados à história de Tsurugi, onde a Maki revela que o anel é uma ferramenta amaldiçoada de proteção. O Yuta deu a Yuka para que ela seja protegida contra maldições. Então não tem para que o Tsurugi, que é muito forte, ganhar esse anel. Só que na morte dos avós, a família Gojo dá o anel ao Tsurugi. Isso choca ele. Ao receber o anel, é a mesma coisa da família dizer: você é vulnerável, você não tem energia amaldiçoada, você não tem técnica amaldiçoada, então você precisa desse anel como sua proteção. Ele recebeu o anel não por ser melhor que a Yuka, mas por ser mais vulnerável que ela. E aí, olha isso, olha o conflito eterno desses dois personagens, que genial. Enquanto ela se esforça para ser mais forte que o Tsurugi e mostrar: mereço esse anel, é adequado a mim, o Tsurugi quer ficar mais forte que a Yuka para mostrar que não preciso do anel para me proteger, sou forte pra caramba, tomo de volta, Yuka. Caramba, um tentando ficar mais forte. Nossa, olha, atrito, conflito, gênio! Temos cenas bem fortes, como as crianças sequestradas em sacolas. Cena bem, né, creepy, ainda a la Jujutsu Kaisen clássico. E vemos o Maru abrir o seu olho, terceiro olho, para salvar as crianças, se revelando alienígena e dando gancho para o capítulo 2. Terminamos aqui. E galera, esse primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo é melhor que o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen. Quer você aceite ou não, quer você esteja desconfortável com ETs ou não, é um elemento prático. Aqui, o Gege já usou as experiências que ganhou nas primeiras serializações dele. Aqui ficou bem redondinho. Cara, apresentação de personagens, conceito mundo, gerar empatia, conflito, reviravolta, tom, ritmo, humor. Se você quer fazer um primeiro capítulo de mangá, use Jujutsu Kaisen módulo como guia, porque tá tudo ali. Não vou dar uma nota 10, porque eu posso estar sendo muito emocionado, porque os aliens me desconfortam, mas eu deixo isso pra lá, porque isso é a longo prazo. O verdadeiro motivo de eu não dar o 10 é porque faltou uma catarse. Se eu quiser entender o que é catarse nos mangás, tem que continuar acompanhando o meu canal, né? Então eu vou dar 9.5 para o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. Eu acho que eu vou dar nota a todos os capítulos, que eu vou revisar todos aqui nesse canal. Se inscreve, dá o like e continua a me acompanhar para não perder nada. Deixa aí nos comentários o que você achou do primeiro capítulo, com análise real, galera. E com o seu emocional também, o que o primeiro capítulo fez você sentir. A qualquer momento voltaremos com mais vídeos sobre o universo de Jujutsu Kaisen e capítulos de Jujutsu Kaisen módulo. Aquele cheiro no cangote. E abraço!